E hoje, no nosso momento de reflexão, vamos trazer uma passagem do texto bíblico que é muito conhecida, talvez até a mais conhecida do mundo cristão, que está referenciada nessa música, nessa belíssima canção de Renato Russo, chamada Monte Castelo. E eu estou falando da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Essa epístola, ela foi escrita por volta do ano de 56 da era cristã, com o objetivo de restabelecer os padrões morais da igreja primitiva de Corinto. Naquele momento, aquela comunidade se encontrava desvirtuada dos preceitos cristãos, dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e transmitidos por meio do apóstolo Paulo. A doutrina estava sendo praticada de forma equivocada, havia desunião e imoralidade. Então, o apóstolo Paulo veio no socorro daquelas pessoas e lhes dirigiu essa carta. E Paulo vem dizer nessa epístola que bem poderia nos servir nos dias atuais, plenamente atual que Paulo traz aqui. Ele vem falar sobre o amor. E ele começa assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O dom da comunicação, a eloquência, era algo muito valorizado no século I da era cristã, como é ainda nos dias de hoje. A capacidade de fazer belos discursos, de encantar os ouvintes com as palavras, era uma arte bastante apreciada naquela época. Mas Paulo vem fazer um alerta. Ele vem nos dizer que, ainda que tenhamos o dom das línguas, o domínio das línguas, inclusive das falas tidas como de inspiração divina, se não houver amor, essas palavras serão inúteis. O discurso pode ser belo e apaixonante, mas se for vazio de amor, não produz transformação. É mero entretenimento. E ele segue dizendo: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. As profecias passam. O conhecimento, se não vir junto com a sabedoria, é inútil, não tem valor, pode inclusive nos levar ao declínio. A fé desprovida de amor é fé vazia, é fé sem propósito, fé cega, mera idolatria. Ele diz mais: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O caminho do sacrifício, da penitência, do flagelo, do desapossamento, ele nem sempre é benéfico. Nem sempre há virtude nisso. Porque às vezes
muitos se aproveitam e se utilizam da necessidade alheia como oportunidade de se autopromover, de se colocar numa posição de superioridade, de fazer da sua caridade uma forma de se destacar, de ganhar aplausos. Paulo segue em sua carta e nos apresenta alguns atributos do amor, algumas características do amor. Mas não é qualquer amor, é do amor puro, do amor cristão, do amor que somente o Cristo pôde nos oferecer. E quando nos debruçamos sobre essas características do amor, não podemos deixar de ter como referência o Mestre Jesus. Jesus é o futuro da humanidade. Lembremos que o Filho de Deus veio a nós, veio à Terra para servir e não para ser servido. Foi esse o exemplo que ele nos trouxe. E por que para nós é tão difícil servir? É tão difícil seguir esse exemplo? Porque para ser servido, você não precisa de nada, mas para servir é preciso muito amor. Paulo ainda vai nos apresentar esse primeiro atributo do amor, e ele vem dizer os dois primeiros atributos, e ele vem dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é paciente. O amor verdadeiro sabe esperar. Sabe respeitar o tempo do outro. Inclusive reconhecendo que talvez não seja ainda o tempo do outro de amar em retribuição. De entender o amor que lhe está sendo entregue. Só vive o amor quem sabe esperar. Por quê? Porque só colhe os frutos quem aguarda o tempo da colheita. E o amor que semeamos, ele precisa de tempo para florescer. É necessário ter paciência para esperar esse tempo, para esperar esse amor frutificar. O amor é bondoso. E aqui a bondade caminha lado a lado com a paciência. Porque exige de nós benevolência para com o próximo. Compreensão para com as imperfeições que o nosso irmão tenha. Entendimento de que o caminhar do outro é diferente do meu caminhar. Que a marcha do outro é diferente da minha. Todos nós, todos caminhamos para nos encontrar com Deus, sem exceção. Mas uns caminham mais lento. E a gente tem que entender que aquele é o passo daquele indivíduo. E não nos cabe julgar. Porque talvez ainda seja o tempo do erro daquele indivíduo. Ele ainda talvez esteja no tempo do equívoco, dos vícios. E a nós cabe apenas a amorosidade de compreender
de que Ele está no caminho e de que a marcha dele é diferente da nossa. Jesus, Ele nos trouxe essa lição naquele episódio da mulher adúltera, em que Ele convidou os ali presentes para que atirassem a primeira pedra. Aquele que estivesse livre de pecados. Naquele momento, Jesus nos ensinou que não podemos julgar a quem quer que seja. Porque as nossas vidas também são cheias de erro, de equívocos, de deslizes. E todos os dias nós carecemos da caridade alheia, da misericórdia alheia, da misericórdia de Deus. Paulo traz outros atributos para o amor que nós veremos no nosso próximo encontro. Então, guardo vocês até lá.